Queridos, estamos no capítulo 20 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no versículo 17. E vamos ler a palavra do Senhor a partir do verso 17 até o verso 19. Esse texto leva o título: Jesus ainda outra vez prediz sua morte e ressurreição. Se você quiser acompanhar pelo telão, fique à vontade. Se quiser acompanhar com a sua Bíblia impressa ou digital, também fique à vontade. A versão que será apresentada aqui no telão é da Revista Atualizada, de João Ferreira de Almeida. E aqui nós temos o texto onde Jesus, mais uma vez, ele fala e prediz a respeito da sua morte e também da sua ressurreição. Isso está em Mateus, capítulo 20, verso do 17 a 19. Mas esse fato também está relatado em Marcos 10, de 32 a 34, e em Lucas 18, de 31 a 33. É o mesmo relato, com alguns detalhes, e que serão expostos aqui. E o que diz na palavra do Senhor, no capítulo 20 de Mateus, a partir do 17? Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Aleluia! Esse momento não é o único. Na verdade, por 7 vezes, ele trata este assunto com os seus discípulos. Estes 12 são os 12 discípulos. E ele está caminhando, o seu ministério está progredindo, está em andamento. Mas ele está muito próximo deste momento. O momento da cruz, da crucificação. E o momento da crucificação nós entendemos que é o momento onde nós recebemos a remissão dos nossos pecados. Seria o alto preço que estaria sendo pago devido aos nossos delitos e pecados. Ali Jesus, mesmo não tendo nenhuma culpa, ele faria culpa por nós. Mesmo não tendo nenhum pecado, ele faria pecado por nós. Mesmo não tendo nenhuma transgressão, ele receberia ali na cruz tudo que nós deveríamos receber pelos nossos pecados e delitos. Ali na cruz, ele conheceria o pecado, pois ele não pecou. Por esta razão, ele não nasceu de homem, mas ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Sendo assim, ele não herdou o pecado original de Adão, que era o homem caído, mas ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, cuja vida não conhece pecado. E ali, num caminhar com os discípulos, ele mais uma vez está lembrando aos seus discípulos: convém que nós sigamos para Jerusalém, e lá o Filho do Homem ele seja entregue nas mãos dos gentios, dos pecadores, e seja morto e morte de cruz. É um texto muito forte. Eu não sei se os discípulos de Jesus, naquele momento, haviam se dado conta da dureza daquela palavra, ou da profundidade dos fatos que estavam para acontecer. Morrer é perder a vida. Mas perder a vida como um sacrifício vivo e com morte de cruz faz toda a diferença. Morrer como o maior de todos os pecadores, não tendo conhecido o pecado, faz toda a diferença. E agradou a Deus moê-lo. E a Bíblia diz que agradou a Deus moê-lo para restaurar o plano eterno que Deus tem conosco. Para nos reconciliarmos com Ele, para fazer novo aquilo que havia sido perdido.
através do pecado. E tem um outro texto que se soma a este texto, que foi escrito há aproximadamente 700 anos antes do evento da cruz. E este evento está relatado lá em Isaías 53. E ele fala dessa obra, e ele descreve com clareza. E ele não se faz presente neste momento, mas através da revelação do Espírito Santo de Deus, ele consegue descrever com precisão cirúrgica aquilo que Jesus passaria e passou por nós, devido aos nossos pecados e delitos. E ali aquela imagem, ela pode representar um pouco daquilo que Jesus passou por nós. Tem hora que temos uma certa dificuldade de olharmos para a cruz e olharmos para aquilo que Jesus passou. Mas pior seria se nós encarássemos com clareza aquilo que passaríamos se Jesus não pagasse o preço por nós. A Bíblia nos diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram e jamais chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para os seus. Isto é uma promessa maravilhosa. Mas se nós pegarmos essa promessa e lermos de uma forma invertida, e não contrária às verdades da Bíblia, nós vamos entender que jamais entrou no coração do homem, jamais entrou nos ouvidos do homem, aquilo que o juízo final tem preparado para aqueles que não têm a Cristo. Essa verdade é absoluta. E ali Jesus sofreu por nós. E ele não sofreu um pouco, ele sofreu até a morte. Ele foi cuspido, ele foi açoitado, ele foi transpassado, ele foi humilhado, ele foi perfurado. Aprove a Deus moê-lo por nós, como um sacrifício vivo. E a descrição desse fato, nós encontramos em Isaías 53, que diz: Jesus ainda outra vez prediz sua morte e ressurreição. Interessante, esses textos foram escritos em tempos diferentes, mas eles falam a respeito da mesma verdade. E a descrição do que estava por vir está em Isaías 53, que diz: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Essa é uma realidade do que aconteceu com Cristo. E essa também é uma realidade que muitos têm vivido nos dias de hoje. Nos dias de hoje, Jesus é o mais rejeitado. Se nós observarmos o comportamento humano, nós temos visto que os homens e as mulheres, os seres humanos que vivem hoje, se agarraram em coisas que dizem exatamente o contrário, ou que apontam para caminhos contrários à cruz do Calvário. Estão correndo e correndo com força, vivendo e vivendo com vontade, mas vivendo tudo aquilo e correndo para um lugar que vão levá-los à morte eterna. Nós podemos constatar esses fatos através de vários elementos, como por exemplo, ontem minha esposa Marina estava fazendo um trabalho numa outra congregação, e essa congregação, ela reuniu diversas congregações, e elas estavam ali trabalhando em prol de uma educação cristã de qualidade, logicamente bíblica. E um fato foi levantado, e ele é constatado em diversas denominações, em diversas igrejas. O trabalho com os adolescentes tem acabado. Podemos correr sábados por todas as congregações, nós não vemos mais. Pouquíssimas são aquelas que permaneceram e conseguiram permanecer com o trabalho com os adolescentes. A pergunta é:
o que aconteceu com essa geração. E se nós tentarmos fazermos esse tipo de trabalho em diversas congregações, nós vamos reunir no máximo meia dúzia de adolescentes. É muito sério isso. Primeiro, reuni-los. Segundo, engajá-los. Eu me lembro bem, na minha adolescência, junto com muitos outros adolescentes, e compartilhando com muitos irmãos aqui, boa parte da nossa adolescência aconteceu em praças públicas, pregando o evangelho, orando, visitando, fazendo loucuras santas em favor da obra de Deus, fazendo a obra em cima de caminhão, em cima de palanques, tudo pelo poder de Deus, pela graça de Jesus, mas um coração que estava voltado para o Senhor e que tinha um compromisso com a obra. Nós tínhamos uma disposição para brincarmos, para praticarmos esporte, mas para fazer a obra de Deus também. Hoje o adolescente não tem disposição para ir na padaria buscar um pão. Está cansado, está morto. Está morto. Não consegue fazer uma tarefa de casa, está morto. Não consegue fazer uma atividade escolar, está morto. Não consegue sair da cama sozinho, está morto. Não tem engajamento com a obra de Deus, porque literalmente está morto. Está completamente preso a todas as ofertas do mundo e a todas as vontades da carne. Nós tínhamos um número bem menor de informações, mas nós tínhamos uma produtividade muito maior do que os jovens e adolescentes muito informados hoje. Os discípulos não eram os mais inteligentes, os discípulos não eram os mais diplomados, os discípulos eram os mais dispostos, os mais engajados, os mais submissos, os mais simples. E na descrição desse texto nós podemos ver o sofrimento de Jesus. Tanto no texto anterior como no trecho desse texto nós podemos ver que ninguém matou Jesus. Ele se ofereceu por nós. Ninguém humilhou Jesus. Ele se humilhou por nós. Ele continua sendo Deus. E ninguém manipula Deus. E ninguém prende Deus. Ninguém mata Deus. E ninguém desfaz a obra de Deus. Ninguém pode impedir a obra de Deus. E a obra de Deus não se concluiu. E nós deveríamos estar tempo integral engajados na obra de Deus. Trabalhando todo o tempo. Em empresas e em serviços. E esses serviços e empregos são pretextos para evangelizarmos e pregarmos o reino de Deus, implantarmos o reino de Deus. Deveríamos pensar nisso 24 horas. Tempo integral. Crendo que o Senhor nos sustenta. Crendo que o Senhor sabe das nossas limitações, sabe das nossas dificuldades e das nossas necessidades. Ele não está alheio àquilo que somos e que podemos, mas nós cremos e temos que crer que tudo podemos naquele que nos fortalece. Em nome de Jesus. Ele passou por tudo isso porque ele se fez tudo isso. Não foi Pilatos, não foi os romanos, não foi Herodes. Não houve a vitória do mundo, nem do inferno. Houve o triunfo da cruz, e que de lá mana toda a vida e vida eterna. Ele foi desprezado por nós, quando estávamos desgarrados, como ovelhas desgarradas, vivendo de acordo com o curso deste mundo. Desprezado pelo Pai, porque se fez pecado. E essa palavra se confirma pela oração de Jesus, dizendo: Senhor, que me desamparaste? Porque Deus não vai se compactuar com o pecado. Ele não tem parte com o pecado. E ali naquele momento Jesus se fazia pecado por nós. Ele não foi morto, nem torturado pelos romanos, ou pelos instrumentos usados pelos romanos. Aqueles instrumentos representavam os nossos pecados e as nossas transgressões.
Se eu não me sentir responsável pela obra da cruz, os benefícios da obra da cruz também não vão me alcançar. Se eu não morro com Cristo, eu não vivo com Cristo. E se eu não vivo com Cristo, eu não reino com Cristo. Isso é uma verdade absoluta, imutável das Sagradas Escrituras. Por mais dura que seja essa palavra, mas ela produz vida, e vida com abundância. Pois neste mundo não há vida, há ilusão, há mentira, há destruição, pois Satanás veio para matar, roubar e destruir. Isso é uma verdade absoluta. Isso deve ser uma filosofia de vida. Isso deve permear nossa mente dia após dia, manhã após manhã, nas madrugadas. Se vivemos aqui e para aqui, aqui ficaremos. Mas se vivemos aqui e para o céu, lá reinaremos. Isso é uma verdade absoluta. E esse texto diz que ele foi rejeitado pelos homens. Nós o rejeitávamos. E às vezes podemos dizer que determinadas atitudes, ou falta de atitudes a favor do reino, rejeitamos Jesus. Em Tiago diz, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, peca contra Deus. Então temos pecado contra Deus por aquilo que fazemos de errado e por aquilo que deixamos de fazer como bem, a favor do reino de Deus. É o pecado de omissão. Assim como Pilatos. Pilatos fez a mesma coisa, eu lavo as minhas mãos. Diante de diversas situações, nós lavamos as nossas mãos. Onde podemos agir a favor do reino, e nós lavamos as nossas mãos. Não havia beleza. Qual o nosso conceito de beleza? O que tem sido bonito no mundo hoje? Quais são as referências do mundo? Quais são as referências das paixões da nossa mocidade? Parece que vivemos dias onde jovens, crianças estão entorpecidos, embebecidos pelas ofertas do mundo, intoxicados pelas picadas do mundo, cheias de veneno, cheias de malícia e cheias de morte, empolgados com tudo aquilo que não conduz à cruz. Mas o texto diz mais, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, feridos de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Essa é a obra da cruz. Se nós vivermos para nós mesmos e vivermos para o mundo, nós não teremos paz. Mas se nós sofrermos por Cristo, ainda que doa, nós teremos a paz. Nós, como cristãos, não podemos perder a paz, pois a paz é Cristo. A paz é o elemento crucial da vitória. A paz não se compra com nada deste mundo. A paz que Cristo oferece, o mundo não pode nos dar. São paliativos, mas não solução. E nós andávamos assim desgarrados. E o Senhor nos alcançou. E nós devemos viver na paz de Cristo. Podemos dormir com fome, mas em paz. Podemos dormir preocupados, mas em paz. Podemos dormir com dores, mas com paz. Podemos dormir com medo, mas com paz. Em paz temos que viver. E devemos assim vivermos como pacificadores neste mundo. Porque este mundo está tão violento. Porque as pessoas desse mundo não têm a paz. Isso é lógico. Porque as pessoas estão se agredindo e se matando. Porque elas não têm a paz. Ninguém pode dar aquilo que não tem. E alguns outros parece que estão perdendo. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Que endireite as nossas veredas.
que direcione os nossos pés para o caminho que é Jesus. Que a sua palavra seja luz, luz para os nossos caminhos, luz para a nossa mente, e a paz que excede a todo entendimento. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Deus tem de misericórdia da nossa boca. Olha quantas vezes neste trecho cita que Jesus não abre a boca. Jesus não abre a boca. Dolo algum não é encontrado na sua boca. Como temos murmurado. Deus tem de misericórdia. Será que é necessário enviar um anjo para segurar a nossa boca, amarrar, prender? Se for necessário, eu permito, Senhor. Mas, Senhor, fecha a minha boca em nome de Jesus. Porque a minha boca é fechada e o meu coração aberto, o Senhor vai poder reinar e ser Senhor de verdade na minha vida. Caso contrário, esse bocão meu aberto, eu vou achar que eu sou rei. E eu vou ser rei do quê? De onde? Nem de mim mesmo. Fecha a minha boca, Senhor. Abre o meu coração e dobre os meus joelhos. Hoje em dia a aparência é tudo. Mas eu quero ser conhecido como um homem de joelho feio. Se tiver que ter um joelho de camelo, porque tem calo nos joelhos de tanto orar, que seja. Ah, mas não é bonito. A eternidade vai mostrar a beleza. A eternidade vai revelar a beleza. Crianças, adolescentes, jovens e velhos, que sejamos aqui neste lugar, nessa congregação, conhecidos como homens e mulheres dos joelhos dobrados, da boca fechada e do coração aberto, que entroniza o Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que o Senhor nos dê a força e a graça necessária. Porque de nós mesmos nós não conseguimos e nós sabemos. De nós mesmos nós não podemos e nós sabemos. E o Senhor também o sabe. Pois aquele que nos chamou é fiel e justo para nos capacitar e terminar essa boa obra em nós. Quando Jesus estava com seus discípulos falando a respeito da obra da cruz, eles não estavam prontos. Porque se nós somarmos os 3 relatos, tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas, eles não haviam se apercebido da profundidade, da dureza e da grandeza daquilo que Jesus estava ensinando a eles. Eles não haviam se dado conta. Que o Senhor, em nome de Jesus, neste momento, nos permita, para que possamos dar conta daquilo que o Senhor está falando hoje, através da sua palavra. E diz mais o texto: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Que o Senhor nos fortaleça e nos ensine a interceder por aqueles que nos oprimem e que nos perseguem. Ao fazermos isso, significa que boa parte da obra da cruz avançou na nossa vida. Esse texto também nos mostra que a obra não terminou. O justo,
O servo fiel justificará muitos, mas muitos ainda não foram justificados. Essa obra está em andamento. Nós devemos nos engajarmos nessa obra. Nós fomos chamados para essa obra. E se nós somos servos, nós temos que servir ao Senhor e obedecer aos seus mandamentos. Queridos, diante desse relato, nós precisamos avaliarmos algumas coisas nas nossas vidas. Primeiro, se a nossa boca está fechada. Segundo, se o nosso coração está aberto e disposto. Terceiro, se o nosso joelho está dobrado. Quarto, se nós estamos vivendo, orando de forma coerente. O que estou dizendo? Se nós lembrarmos da oração modelo que o Senhor nos deu, diz o seguinte: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita assim na terra. É assim que oramos? Não é assim que oramos muitas vezes. Seja feita a nossa vontade, na terra e no céu, e qualquer outro lugar que puder alcançar, melhor ainda. Seja feita a sua vontade, mas na verdade eu coloco todas as minhas vontades, somente as minhas vontades. E nós tentamos apresentar a Deus o nosso plano. Esquecemos que morremos para os nossos planos e vivemos para os planos de Deus. Dizemos que Deus é Deus, mas vivemos como nós sendo Deus. Senhor das nossas vidas, das nossas vontades, das nossas ações. Venha a nós o vosso reino. Nas nossas orações nós levamos os nossos reinos ao céu. Senhor, me dá isso, me dá aquilo outro, eu quero. Por favor, tenho insistido. Não é assim? Não deveria ser assim. Mas muitas vezes tem sido assim. Seja feita a tua vontade? Não, a minha. Significa que nós estamos no caminho contrário da cruz. Se nós observarmos as cartas paulinas, nós vamos observar que as orações de Paulo é a favor do reino de Deus. Preso, ele ora para que a obra de Deus prospere. Açoitado, ele ora para que a paz reine entre os irmãos. Com fome e com frio, ele ora para que o reino de Deus venha se expandir por toda a terra. O seu corpo físico está preso, mas a sua alma está livre. Quantos de nós temos vivido com o corpo livre, mas com a alma presa? Presas em paixões e em delitos. Talvez não estamos presos em pecados que consideramos cabeludos, mas estamos presos no mundo, vivendo para o mundo e para nós mesmos. E o Senhor já nos libertou. E o Senhor já pagou o preço por nós. Todas as vezes que lemos as Escrituras, nós vamos voltar para este ponto. Todas as vezes que precisamos de libertação, nós vamos para este lugar. Todas as vezes que precisarmos de uma vida e uma vida com abundância, vai terminar neste lugar. Todas as vezes que precisarmos de alguma coisa verdadeiramente boa, eterna e absoluta, ele vai, ou as Sagradas Escrituras vai nos levar para este lugar. Daqui mana toda a verdade. Daqui mana toda a justiça. Daqui mana todo o juízo. Daqui mana toda a misericórdia. Daqui mana toda a compaixão. Daqui mana a cura. Do que temos precisado, daqui mana a verdade. Veja bem o que diz em Colossenses. Colossenses diz a respeito da excelência da pessoa e da obra de Cristo. Pensar em Cristo e não pensar na cruz é um pensamento incompleto. Pensar em vida e não pensar em cruz é um pensamento incompleto. E o que diz lá? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho
do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros, também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé. Queridos, só podemos dizer que estamos firmes na fé em Cristo Jesus, se estivermos com todas as coisas, ou com todas as implicações que vêm antes dessa palavra fé. Caso contrário, não é a fé verdadeira e nem a fé de Cristo. Alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho. Quantas vezes nos agarramos em tantas coisas, esperamos de tantos lugares, e de tantas pessoas, e de tantos meios, tentando dar solução ao nosso problema ou aos nossos problemas, mas aqui a Bíblia diz que devemos nos agarrar na esperança do Evangelho dia após dia. Se nós desviarmos da esperança de Cristo, nós podemos nos afogarmos, nós vamos afundarmos no mar da vida. Se Jesus está dizendo caminhe, vamos caminhar. Ah, mas é para atravessar o mar. Deus nos mandou. A ordem é dele. A provisão também é dele. Mas isso só vai acontecer se a nossa esperança estiver nele. Não podemos nos afastar da esperança do Evangelho. Queridos, se nós não podemos nos afastarmos, imagina abandonarmos. O que é afastar? Não é dar uma pequena distância. Nós não podemos. E diz mais, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Essa palavra, ela vem de encontro com uma outra que diz o seguinte: ora, como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Observe com atenção esse trecho. Como, quer dizer, da mesma forma, do mesmo modo, da maneira como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Se nós o recebermos por completo, nós andaremos de forma completa e digna daquilo que recebemos. Se não estamos andando da forma correta, é porque não o recebemos de forma completa. Tem ainda algumas coisas que precisamos receber do Senhor. Não que o Senhor não nos tenha dado, é porque ainda não estamos aceitando. Nele, radicados. O que é estar radicados? Criados raiz, criar raiz, tá? Quanto mais profunda e firme for a nossa raiz no Senhor, mais firmes seremos na hora da tribulação. Às vezes vem tempestades,
às vezes vem furacões, às vezes vem alguns outros fenômenos terríveis e pesados, e a palmeira permanece firme, já viu? Por causa da profundidade da raiz da palmeira. Quanto mais ela aparece, mais ela se aprofunda. A raiz da palmeira é medida pelo seu crescimento fora da terra. Que o Senhor nos dê profundidade na obra da cruz e na cruz. De forma que possamos nos agarrar na cruz de tal maneira que no momento que os inimigos do Senhor olharmos para a nossa vida, possa ver somente a cruz. E no momento que ele tentar nos arrancar de lá, ele vai perceber que não é possível, pois não é possível desfazer a obra da cruz. Em nome de Jesus. E edificados e confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graça. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. A circuncisão na carne, ela deixa uma marca, deixa uma cicatriz. Mas aquela que não é feita na carne, também deixa a sua marca. Que possamos ter a marca de Cristo em nós, para que todo aquele que tiver perdido a sua fé, ou tiver esmorecido, assim como um dia Tomé estava, nós possamos mostrar a ele as marcas de Cristo, e que a sua fé venha a ser fortalecida, e que eles, não só ele, mas todas as outras pessoas, possam crer, e ao crerem, possam viver para Cristo, em nome de Jesus. E para finalizarmos, tendo sido sepultados juntamente com Ele, só podemos ser sepultados se estivermos mortos. Sem morte não há sepultamento. E sendo nós sepultados com Ele, juntamente com Ele, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na... Queridos, Jesus ressuscitou. O que pesa contra nós? Nada. Nada. Jesus ressuscitou. A morte não o prendeu. E ele saiu daquele túmulo para reinar em nós e através de nós, para a glória do seu nome. Como reinaremos com Cristo? Boca fechada, coração aberto, joelho dobrado. Pode ter certeza de uma coisa, caminhar de joelhos com Cristo e em Cristo nos leva mais longe do que corremos de pé e para nós mesmos. Pode ter certeza. E o Senhor deixou a sepultura, saiu da sepultura para estar conosco. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscares de todo o seu coração. Talvez seu coração esteja orando nessa hora, dizendo: Senhor,
Eu não estou sabendo onde te procurar, Senhor. E talvez seja a dúvida de muitos, porque quando os discípulos, seus amigos e os seus seguidores souberam que Cristo havia sido ressuscitado, eles queriam ver para crer e não sabiam por onde começar essa procura. Talvez tenha pessoa entre nós que esteja aí tateando, procurando, e o Senhor virá nos encontrar. Mas se buscar de todo o coração, boca fechada, coração aberto, joelho dobrado, dia após dia, até a volta do Senhor. Ele ressuscitou. Ao cantarmos, sim, eu amo a mensagem da cruz, essa verdade tem que ser absoluta na nossa vida. Até morrer eu a vou proclamar. Olha que responsabilidade. Que seja um louvor e que seja uma oração. Que seja uma súplica e que seja uma gratidão. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Mas que seja também um compromisso. Um compromisso de engajamento irrestrito. Até morrer. O amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Rei, único e suficiente Salvador da nossa vida, Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja de Jesus Cristo sobre a face da terra, com a igreja que se reúne aqui neste lugar em teu santo nome, até a vinda triunfal do nosso Senhor e Rei Jesus Cristo de Nazaré. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém.